Gate também criou o Ground Scaravage, um reploide caçador de tesouros devotado a explorar sítios históricos. Em suas expedições, Scaravage coletava grandes quantidades de informações sobre robôs ancestrais. A verdade é que boa parte do material de pesquisa de Gate foi providenciado por Scaravage. E isso até um fatídico dia no qual Gate o enviou para um lugar de acesso restrito. Esse lugar era o laboratório onde Dr. Ken havia encontrado o X tantos anos antes. Ele viu Scaravage invadindo essa área restrita, e mesmo que sua consciência dissesse para não fazer isso, foi obrigado a destruir o besouro. O mais intrigante é que Gate não demonstrou qualquer emoção com a destruição de sua obra. E as pesquisas de Gate acabaram secretamente violando algumas leis. Um desses casos envolvia Metal Shark Player, membro de uma equipe de reciclagem. Ele estudava métodos de reciclagem para aproveitar remanescentes de Mavericks destruídos na criação de novos reploids. Mas o ponto principal de sua pesquisa era a análise e manipulação de DNA desses Maverick mortos. Sua ingenuidade era tanta que em um certo momento conseguiu ressuscitar alguns desses robôs. Porém, ressuscitar reploids já era um ato proibido pelo governo. Dessa forma, Metal Shark Player recebeu a pena de morte. E a culpa era de Gate, ele sabia que Shark Player estava passando o limite. Mesmo assim, não o impediu de continuar suas pesquisas. Apesar das histórias trágicas, alguns dos reploids de Gate realmente eram perigosos demais, como o próprio Blaze Hitnix. Sendo parte de um time que explorava pontos vulcânicos pela Terra, Hitnix possuía um corpo extremamente resistente a altas temperaturas, sendo capaz de explorar áreas inacessíveis a outros reploids. O problema veio com sua personalidade inconsequente que frequentemente causava a morte de colegas. Ainda assim, Gate continuou a aumentar os poderes de Hitnix. Certo dia, nas profundezas de um vulcão, encenaram um acidente e a Fênix foi morta. Mas de todas as criações dele, talvez Shield Sheldon seja o mais injustiçado. Como parte de uma unidade policial, Sheldon era responsável de fazer a segurança de pessoas importantes. Em um de seus trabalhos como guarda-costas, estava protegendo o Dr. Jim, chefe executivo de um instituto de pesquisa energética. Tudo ia bem, até que um certo dia, sem mais nem menos, Dr. Jim perdeu o controle e acabou se tornando Maverick. Sheldon não teve outra escolha senão neutralizar seu cliente. Quando uma equipe de Maverick Hunters chegou ao local, vendo toda a cena, identificaram Shield Sheldon como Maverick de propósito, apenas pelo fato de ser uma criação de Gate. Desde então, passou a viver com um enorme sentimento de culpa por falhar em sua missão, agravado pelo rótulo de Maverick. Não vendo outra escolha, Sheldon tirou a própria vida. Então é isso? Quero dizer, até agora ninguém conseguiu me analisar. Mesmo assim, ainda estou aqui. Pois é. O objetivo dele sempre foi você e Zero. Ele queria criar reploids exatamente como vocês dois. Acreditava que o reploid definitivo seria impossível de analisar, mesmo que fosse apenas uma imitação. Então ele continuou a desenvolver seus programas até ninguém mais ser capaz de analisá-los. Ele estava anos-luz na minha frente. Nem em meus sonhos mais otimistas eu consegui fazer o que ele fez. Mas como eu sempre seguia as ordens, subi na carreira e ele não. Ninguém jamais reconheceu Gate como ele merecia. Então, certo dia ele simplesmente pediu o desligamento da equipe de pesquisa, dizendo que todos aqueles inúteis, incapazes de entender seu trabalho, um dia se curvariam diante dele. Criar uma nação só para reploids extremamente avançados. Esse era o objetivo de sua vida. O Nightmare é exatamente essa vingança que prometeu anos atrás. É a encarnação de todo o seu ódio. Então não me resta escolha a não ser pôr um fim em todo esse ódio. Não vamos mais tolerar a morte de reploids. Certamente ele sabe disso. Ele deveria estar ajudando os reploids em um momento crítico como esse, não os matando. Você está certo. Por favor, coloque um fim no plano de Gate. O Nightmare não vai desaparecer enquanto ele não for parado. Pode deixar ele. Vamos encontrar esse Gate. X se sentia triste pela história daqueles reploids, e sentia que Gate realmente fora injustiçado, porém isso não justificava a carnificina que estava ocorrendo. Sendo assim, continuou suas missões de investigação e resgate. Vários reploids poderiam estar em perigo nas áreas supervisionadas por Hymex e seus subordinados.